altar, wash away my shame. Bem-vindo ao lugar do seu recomeço. Aqui, cada passo é um convite para você viver uma transformação verdadeira. Uma transformação que vai além das paredes da igreja, que entra no seu coração, na sua vida e no seu propósito. Nesse lugar, somos mais do que uma comunidade. Somos uma família que se fortalece na presença de Deus. Aqui não há barreiras para quem deseja experimentar o poder de Deus. Não importa o seu passado ou o que você trouxe consigo. O que importa é o que Deus está fazendo agora. É o que Ele fará em sua vida. Hoje você está num lugar onde as promessas se tornam realidade. Onde o impossível encontra a força de um Deus que muda histórias, cura feridas e restaura vidas. A cada nota de música, a cada palavra que será ministrada, a presença do Espírito Santo nos convida a recomeçar, a acreditar novamente. Prepare-se para viver um momento único. Fique de pé. O céu está aberto e a sua história está prestes a ser escrita de uma maneira poderosa. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem algo especial para você. Deixe-se envolver, deixe-se transformar. Este é o lugar onde a sua vida encontra o propósito que ela sempre buscou. Seja bem-vindo a CB Vida Rio. Estamos aqui para viver com você o melhor de Deus. Que este culto seja um marco na sua jornada de fé. Bem-vindo ao lugar do seu recomeço. Você está no passo de fé, então adore ao nome do Senhor. O que você veio entregar ao Senhor hoje nessa noite? Oh Senhor, nós te adoramos. Nós queremos mais da sua presença. Aleluia. Entronize o nome do Senhor. Glória a Deus, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor já está aqui. Quantos têm fome e sede pela presença dEle? Ouço um barulho diferente. É como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, peça, reacender a brasa. Nós estamos reunidos e a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender. Me batiza com peça isso. Reacende a chama em nós. Reacende a chama em nós. Me batiza com fogo. Peça. Reacende a chama em mim. Reacende a chama. Encontre corações contritos. Ouço um barulho
Quantos querem queimar pela presença? Nós queremos mais. Nós queremos mais, Espírito de Deus. E reacende, e reacende. Reacende a chama em nós, Espírito de Deus. Cadê a geração que tem fome e sede pela presença? Nós somos sedentos por Ti. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios, mas o coração dividido. Perdidos dentro da casa do Pai, já não se lembram que o céu é real. Tão ocupados com coisas banais. Peça a Ele. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende um fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão. Oh,
Existe uma igreja espiritual, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que aqui na CB Vida existe uma igreja. Cadê você? Levanta essa geração, desperta a igreja em oração. Ele quer ouvir a voz da igreja de novo, reacende o fogo. Levanta, levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. De volta ao primeiro amor, de volta ao primeiro amor. Reacende a chama em nós, reacende a chama em nós, reacende a chama em nós, Espírito de Deus. Nós somos a geração que não se dobra, a geração que permanece, a geração que muda histórias através da nossa adoração. Nós somos a geração que não se corrompe. Nós somos a geração de adoradores. Nós somos essa geração. Nós somos Deus. Levanta essa geração, desperta a igreja, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Aleluia! Leva-nos de volta. O Senhor te trouxe aqui e Ele quer te dizer: não pare, porque eu tenho uma obra com você. Não deixe seus sonhos para trás. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colha todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Ele tem honra pra você. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo.
mão de Deus para todas as áreas que você acha que está em falta. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha. Ele não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Cante isso com propriedade. Olho para o alto, então Vem o socorro. Onde vem meu socorro? Deus proverá, Deus proverá. Ele proverá, Ele provê, o Jeová Jireh. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha, não falha, o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Eu olho para o alto, então vem o socorro. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Eu olho para o alto, então vem o socorro. Deus proverá, Deus proverá. O Senhor provê na sua vida, Ele provê, Ele proverá, Ele proverá. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Ele proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé.
Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Quantos creem que Ele proverá? Quantos creem que Ele proverá? Quem sabe você entrou aqui essa noite, hoje, precisando de uma provisão de Deus. E eu sinto no meu coração que Deus está com desejo ardente de abençoar a sua vida hoje. O que você precisa hoje é presente diante dEle. Apresente diante dEle com louvores, com oração, com rendição. Porque esse ambiente é um ambiente profético, é um ambiente do mover de Deus, é um ambiente onde Ele manifesta a glória, o poder. Deus quer abençoar a sua vida hoje aqui, eu tenho certeza disso. Às vezes nós nos desesperamos com as situações da vida. Quem sabe você recebeu um diagnóstico médico de uma doença, de uma enfermidade. Quem sabe as portas estão se fechando para você. Quem sabe você está com problemas financeiros. Quem sabe você olha para sua conta bancária e olha para as contas que você tem que pagar e você fala: Deus, essa conta não fecha. Esse salário não é compatível com a minha vida, com a minha realidade. Mas Deus quer te levar para um outro nível. Deus quer te tirar de um nível de escassez para um nível de prosperidade. Um nível de extrema dificuldade para um nível de bênção, de provisão. Um nível onde Ele pode te abençoar de maneira sobrenatural. Sabe, querido, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, Ele não depende daquilo que você tem. Depende única e exclusivamente da vontade dEle. A Bíblia diz que Abraão, ele manda Ismael embora. Sobrou Isaac. Deus pediu Isaac. E essa palavra, ela aparece nesse contexto que quando Isaac está indo, ele fala assim: Pai, nós temos a lenha, nós temos o cutelo, mas aonde está o sacrifício? E Abraão fala para Isaac: Isaac, Deus proverá para si o sacrifício. Eu aprendo aqui com Abraão que nós precisamos apenas obedecer a ordem de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir os direcionamentos de Deus para a nossa vida. Porque quando você está debaixo de uma direção, quando você está debaixo de uma palavra, quando você está debaixo de um ambiente profético, aquilo que não é natural passa a acontecer com frequência, porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Se você quer viver algo natural, você vai procurar uma palestra empresarial, mas esse ambiente aqui não é um ambiente de coisas naturais, esse é um ambiente de coisas sobrenaturais. Se aquilo que você precisa hoje, só o sobrenatural pode fazer, eu tenho uma boa notícia para você. Você está no ambiente certo. Você está no ambiente de cura. Você está no ambiente de provisão. Você está no ambiente de milagre. Você está no ambiente de restauração. Você está no ambiente onde o poder de Deus se manifesta na minha e na sua vida. Oh, você está comigo aqui, dê um brado de glória e de adoração a esse Deus. Oh, aleluia. Aleluias. Nós não caminhamos pelo que vemos. Nós não caminhamos naquilo que olhamos. Nós caminhamos debaixo de fé. É de fé em fé. É de glória em glória. Igreja, se levante. Igreja, se levante. Igreja, olhe para a cruz. Olhe para o alto. Olhe para o alvo. Se você está no meio de uma luta, de uma dor, faça como aquele salmista. Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro, ele está chegando. O meu socorro,
poderoso para mudar o laudo. Talvez vão perguntar para você de onde veio esse dinheiro para pagar essa conta. De onde veio a entrada desse carro? De onde veio o score que estava lá embaixo e agora aprovou a ficha? Aí você vai dizer: Deus proveu, Deus operou um milagre. Como é que você conseguiu comprar essa casa? Como é que você conseguiu sair do aluguel? Deus proveu. Nós precisamos crer que Ele faz. Nós precisamos crer que Ele faz. Às vezes você não tem noção de quem você é filha e de quem você é filho. Olha para essa pessoa que está do teu lado aí. É um filho de Deus, é uma filha de Deus, amada por Deus, amado por Deus. Aí sabe o que o inimigo quer te convencer? Você não merece. Você pode dizer assim: ó, até eu não mereço, mas através de Jesus Cristo eu tenho direito. Não é sobre merecer, é sobre ter direito. Você tem direito de ser abençoada e de ser abençoado. E o culto Passo de Fé é um ambiente propício para a glória de Deus se manifestar no nosso meio. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus. Mais forte para Ele, mais forte para o nome dEle. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento, querido. Uma noite de fé, uma noite de milagres, uma noite de poder de Deus. Eu sinto a glória do Senhor nesse lugar. Nós somos um povo alegre, nós somos um povo que vence as batalhas que entra. Amém? Levanta essa cabeça, ergue a cabeça, olha para o alto. Deus vai te tirar dessa situação, Deus vai te abençoar. Amém? Queridos, chegou agora o nosso momento Connect. Para a gente é muito importante que toda a igreja preencha esse formulário, que através desse QR Code você vai estar acessando algumas respostas bem objetivas. Você que ainda não fez, nós estamos organizando toda a membresia da nossa igreja. Estamos a semana inteira aqui, membro por membro, pessoas por pessoas. Ninguém vai ficar perdido no nosso meio. Amém? Então, tudo isso também depende da boa vontade de vocês, de apontar a câmera para cá e ler o QR Code e responder algumas perguntas objetivas, bem rapidinho. E você que está nos visitando pela primeira vez, tem alguém aqui pela primeira vez? Tem aqui uma jovem, mas alguém lá atrás também, uma família ali, glória a Deus. Ali, outra jovem ali, glória a Jesus. Pela segunda ou terceira vez, alguém? Lá atrás também, glória a Jesus. Queridos, somos muito alegres, estamos muito alegres de recebê-los aqui nesse ambiente. Nós sempre dizemos que depois da presença do Espírito Santo, vocês são as pessoas mais importantes dessa casa. Por isso queria pedir à igreja que aplaudisse o Senhor bem forte pela vida dos nossos visitantes. Eu queria também que você que é da casa, levante-se do seu lugar. Nós teremos aqui 1 minuto aqui para você se confraternizar com seu irmão, com a sua irmã. Não é só com os visitantes, com todo mundo que você puder falar, liberar uma palavra. Esse é o momento que você se conecta como família, como igreja. Glória a Deus.
agora com o nosso Vida News. Can't nobody do me like you, Jesus. Can't nobody do me like you, Jesus. Can't nobody, it's already mine. It's already mine. Graça e paz, CB Vida. Esse é o Vida News, onde você fica por dentro de todas as programações da nossa igreja. Está visitando a CB Vida pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Aqui é o lugar do seu recomeço. Se você não escaneou o QR Code no momento do Connect, aproveita a oportunidade para escanear os QR Codes que estão aparecendo aqui na lateral. Nós queremos te conhecer para te servir da melhor maneira possível. Todos os nossos cultos são filmados e fotografados. Se você tem alguma restrição com a sua imagem, procure alguém da mídia. Pode ser um story make ou um fotógrafo. E por falar em redes sociais, você já segue a nossa igreja e é inscrito no canal do YouTube? @CBVidaRio no Instagram e @CBVidaRJ no YouTube. Nos acompanhe para saber da nossa programação. Domingo é dia de celebrar. Venha para os nossos cultos, às 10 e às 18h30. Esperamos você e sua família no lugar do seu recomeço. Quinta-feira é o nosso culto Passos de Fé, onde o sobrenatural acontece. Esperamos você aqui na nossa casa às 20 horas. Seu milagre te espera aqui no Passos de Fé. Todo sábado, aqui na nossa casa, nós temos a consagração, às 10 horas da manhã. Venha se consagrar conosco. Cadê os jovens da nossa igreja? Tem alguém animado pro nosso culto que vai acontecer sábado, às 19h30? Porque eu estou muito animada e espero ver vocês aqui com a gente. Se você tem até 120 anos, você está super convidado. Vem! Nessa terça-feira, 28 de abril, nós vamos fechar o mês com chave de ouro, culto dos voluntários. Se você serve em alguma área da igreja ou quer se tornar um voluntário, esse culto é para você. Te esperamos às 20 horas na terça-feira. A CB Vida é uma igreja ecológica e cuidar do meio ambiente também é o nosso papel. É importante lembrar que a gente não usa os copos descartáveis para preservar o nosso meio ambiente. Então, não esqueça da sua garrafinha. E se você quiser, você pode adquirir a nossa garrafa personalizada na Life Store. Ei, mulher, já marca na sua agenda. Dia 5 de junho teremos a nossa Mesa para Mulheres. Será um chá da tarde de comunhão maravilhosa. Você pode se inscrever no link da bio no nosso Instagram ou escanear o QR Code que está aqui na tela. Esperamos por você. Chame uma convidada. E dia 7 de junho nós vamos ter o nosso primeiro batismo do ano da CB Vida. Se você quer se batizar, se inscreva, porque em breve teremos as nossas aulas que vão ser com os nossos pastores. Marcos, capítulo 10. Creio que quando a palavra é verdadeiramente compreendida, ela unicamente é capaz de transformar a vida. E é nesse propósito que nós caminhamos nessa quinta profética, nessa quinta por passos de fé, acreditando no sobrenatural, acreditando que aquilo que é ordinário pode se transformar em extraordinário, acreditando que o milagre é possível. E é por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui porque Jesus já está neste lugar. Amém? É bem verdade que caminhar por passos de fé é como um adolescente que ele vai participar de uma seletiva de um
um time de basquete na escola. Esse adolescente, ele treina, se dedica. E quando ele participa daquela seletiva, quando ele vai obter o resultado, ele olha lá para a lista e o nome dele não está lá como aprovado. Ele recebe uma resposta de que ele não serve para aquilo ali. Ele vai para casa e tem todos os motivos de desistir, desanimar, de largar tudo, de jogar tudo para o alto, de jogar tudo para fora. Mas ele decide treinar mais. Ele decide insistir mais. Ele decide repetir. Mas ele decide em ter fé. Ele decide em viver com fé. Ele insiste novamente. Ele tem fé. E esse adolescente, nada mais e nada menos, com que um tempo depois, se torna um dos melhores jogadores de basquete no ambiente mundial. O nome dele é Michael Jordan. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos com isso que ter fé invade o ambiente do extraordinário. Possa ser que muitos dizem para você que não vai conseguir, que não é possível, que não há cura, que não há solução. Mas nessa noite nós estamos aqui para dizer que vai acontecer. Para dizer que vai acontecer. Por quê? Porque caminhamos por fé. Por mais que não estejamos ainda enxergando aquilo que é palpável. Por mais que a nossa visão esteja fechada. Por mais que nossos olhos estejam fechados. Por mais que nossas vistas não consigam enxergar aquilo que Deus quer fazer. Eu digo para você que em nome de Jesus vai acontecer. Porque nós cremos num Deus que é o Deus do sobrenatural. Amém? Vamos ler o texto. Versículo 46 diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. Seguia a Jesus estrada afora. O tema da mensagem de hoje é o cego que tinha visão. O cego que tinha visão. O texto que acabamos de ler no cânon bíblico é registrado por 3 vezes, por 3 autores diferentes. O primeiro deles é escrito por Mateus, que registra esse acontecimento no capítulo 20 do seu evangelho. Observamos também o registro feito por Lucas no capítulo 18. E o terceiro, não menos importante, é o que nós acabamos de ler agora, por Marcos no capítulo 10. Os 3 evangelhos apresentam uma visão semelhante, que no ambiente teológico, hoje nós denominamos como o evangelho sinóticos. O que seria isso? Evangelhos sinóticos é uma palavra grega que tem um significado: ver em conjunto a mesma visão. Ou seja, Mateus, Lucas e Marcos escrevem a perspectivas semelhantes sobre a escritura da vida de Jesus. Porém, alguns destacam alguns pontos mais importantes e outros deixam passar por aspecto realmente de visão, de perspectivas daquilo que eles estão
enxergando sobre as suas narrativas. Vamos poder dizer que Mateus, por exemplo, ele escreve para os judeus. A sua escrita apresenta Jesus como Messias prometido, o rei dos judeus. Já Lucas escreve para os gentios, atualizando nos dias de hoje para pessoas como eu e como você, que não era judeu. Não sei se tem algum judeu aqui, tem? Não, amém. Então, vamos caminhar. Pessoas que, como eu e você, Lucas era médico, ele apresenta Jesus como Filho do Homem, Salvador de todos nós e não só dos judeus. Marcos agora ele já escreve para um povo direcionando o seu manuscrito aos romanos. E ele apresenta Jesus em ação como servo remidor. O que a gente acaba de ver aqui, o que a gente acaba de ler no texto, é algo sobrenatural. É algo que talvez homem nenhum pode explicar. É um milagre. O que acontece aqui no texto realmente é um milagre. Eu não sei qual perspectiva que você enxerga de Jesus. Se é como o rei dos judeus, se é como filho do homem. Eu não sei como você enxerga, se é como um servo remidor, mas uma coisa eu tenho certeza. Eu enxergo ele aqui nesse lugar. Eu enxergo ele como aquele que é capaz de fazer o sobrenatural acontecer. Eu enxergo a Jesus como aquele que pode fazer algo extraordinário neste lugar, a partir do momento que nós damos passos de fé. E é para isso que nós estamos aqui hoje, para caminharmos com passos de fé. Quando nós paramos para ler esse texto, agora que nós apresentamos, a perícope exposta nesse texto, o primeiro versículo, tem coisas muito importantes e significativas para que nós possamos extrair desse texto. O texto vai dizer: e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos. O primeiro termo a destacar aqui nesse texto é justamente os discípulos. Onde estavam os discípulos? Estavam juntos de Jesus. A palavra discípulo no grego original, ela significa matetes. Ela é uma palavra oriunda, extraída numa palavra manteno, que significa aprender. Ou seja, ser discípulo é ser aprendiz. Ser discípulo é ser aluno. Ser discípulo é ser seguidor. Ser discípulo é ser aquele que aprende. Porém, a gente pode ver também que no contexto bíblico, ser discípulo vai muito além de ser somente um estudante, somente aquele que se obtém de alguma informação para escrever, não. No contexto bíblico, ser discípulo é ser alguém que aprende, alguém que segue, alguém que imita e alguém que obedece. Alguém que reproduz aquilo que o seu mestre faz. Alguém que reproduz aquilo que o seu mestre faz. Ser discípulo no contexto judaico não era apenas alguém que assistia às aulas. Era alguém que caminhava com o mestre. Alguém que observava a sua vida. Alguém que imitava o seu comportamento. Alguém que absorvia a sua visão de mundo. O objetivo não era apenas saber o que o mestre sabia, mas sim se tornar como o mestre era. Por isso Jesus não chamou apenas alunos para que pudesse aprender dele. Jesus chamou discípulos para se tornar como ele. O que eu consigo olhar dentro desse texto é que quando Jesus chama alguém para segui-lo, ele não está oferecendo apenas ensino. Não está te propondo apenas um simples conhecimento. Não. Ele está te propondo uma transformação de vida. E isso é ser discípulo. Podemos ver alguns textos olhando para dentro da Bíblia, principalmente nos evangelhos, por exemplo, como o evangelho de Mateus, lá no capítulo 9, versículo 9. Vai falar sobre o chamamento de Mateus. O texto diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Olhamos também para Lucas, o mesmo capítulo 9, versículo 23, e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E um dos textos mais emblemáticos do ID, de como se deve ser um discípulo, como deve agir um discípulo, é Mateus 28:19, que diz assim: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a nossa ordenança como discípulos. Olhamos para esse versículo 46 e conseguimos destacar esse tipo de pessoa. Eu não sei o que você hoje é. Eu não sei talvez o que você hoje está pensando a ser. Mas se existe um que eu quero escolher ser, é ser discípulo. Discípulo não é ser a ouvir. Não, discípulo é aquele que vai caminhar. O mestre vai andar e você vai atrás. O mestre vai para a esquerda e você vai atrás. O mestre vai para a direita e você vai atrás. Discípulo é aquele que vai andar junto com Jesus, vai pisar onde Jesus pisou, vai fazer o que Jesus fez. Eu não sei o que você quer ser, mas eu quero ser discípulo. Quantos querem ser discípulo aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Se existe um segundo grupo de pessoas aqui, é a multidão. O texto vai dizer que a multidão o seguia. Eu posso dizer brevemente sobre isso. Se você vê uma multidão indo atrás de alguém ou de alguma coisa, descubra quem está no centro dela. Porque Bartimeu não se importou, não se interessou com a multidão. Ele se interessou por quem estava no centro da multidão. Existia discípulos e a multidão. Bartimeu olhou Jesus passando e viu que eles ali são discípulos. Por quê? Porque se parecem com Jesus. Mas tem um povo ali que é a multidão. Por quê? Porque está indo atrás de alguém. Quem? Jesus. Opa! Bartimeu, quando ele ouve isso, ele fala: ué, como pode? Pessoas que se parecem com Jesus, pessoas que estão à volta de Jesus, quem que eu quero seguir? Discípulos? Quem que eu quero seguir? Multidão? Quem que eu quero seguir? Jesus. Talvez na próxima semana aqui, na estrada Cabo Sul de Baixo, 720, pode estar chegando muitas pessoas neste lugar. E alguns vão perguntar assim: para onde vocês estão indo? Aí vocês vão falar: estamos indo lá para Cabo Sul de Baixo, 720. Mas por que vocês estão indo para lá? Porque lá existe um Jesus, um Deus que faz prodígios, um Deus que faz milagres, um Deus que faz abrir o sobrenatural, um Deus que age sobre todas as coisas. E é neste lugar que eu quero estar. É aqui. Por quê? Não porque somos melhores que ninguém, meus irmãos. Não porque temos cadeiras, não porque temos altar, não porque temos câmeras, não porque temos televisão, pastor, não porque temos live, mas porque entendemos que o propósito é o reino de Cristo. E o reino de Cristo só vem através de quem? Através de Jesus, meus irmãos. Quando nós entendemos a importância dele, como nós entendemos que ele é o centro de todas as coisas, nada mais nos importa. Quando nós colocamos ele acima de todas as coisas, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Dificuldades vão vir. Tribulações vão vir, vão acontecer. Mas nós entendemos que somente o Jesus é o Cristo, o Deus vivo, é aquele que pode todas as coisas. E se existe alguém que nós devemos seguir, é Ele. E é Ele que está aqui. É sobre Ele que nós caminhamos. É sobre Ele. O texto também, além de dizer que existem discípulos
que existe multidão, o texto também vai retratar que existe um homem. Mas ele começa a detalhar a respeito desse homem. Ele diz que esse homem é cego, ele diz que esse homem é mendigo, ele diz que esse homem estava à beira do caminho sentado. Perceba isso, Marcos faz questão de mostrar sua condição, mas também faz questão de registrar: ele não é apenas um cego qualquer. Ele tinha um nome. O nome dele era Bartimeu. Mas ele somente não tinha um nome, ele tinha um pai. Bartimeu era filho de Timeu. Se formos olhar na palavra grega original, é Timaios, que carrega a ideia de alguém que é honrado, alguém que é estimado e alguém que é respeitado. Agora, veja se não é contraditório isso. Um filho honrado vivendo num ambiente de desonra. Um filho que é estimado vivendo num ambiente totalmente de desonra. Alguém que é mendigo, que é cego, que está à margem da sociedade, que está à beira do caminho, que está sem destino, que está sem perspectiva, que está sem direção. Talvez a vida de Bartimeu, ele carrega alguém que perdeu a visão. Talvez a vida de Bartimeu, ele carrega alguém que a vista foi roubada. Talvez a vida de Bartimeu carregue o roubo de sua dignidade, o roubo de sua esperança. Bartimeu podia não ter olhos, mas Bartimeu tinha ouvidos. E ouvidos é algo sensível, é algo que você consegue escutar a metros de distância. Quando nós ouvimos falar de alguém que é alguém que nós temos um apreço, nos dá um sentimento bom, não dá? Quando essa fala é positiva. Agora, quando nós ouvimos falar de alguém que temos um apreço de forma negativa, nos dá um sentimento de desprezo, nos dá um sentimento de rejeição. Mas Bartimeu tem ouvidos sensíveis, porque Bartimeu ouvia falar de alguém que estava no centro, de alguém que não era um participador de multidão, era alguém que era um líder que movia o povo com compaixão. Quando Bartimeu ouve a falar a respeito de Jesus, quando Bartimeu, nesse caminho, ele ouve a falar a respeito de Jesus, ele fala: opa, essa é a minha oportunidade. Esse é o meu momento. Jesus está passando, eu estou ouvindo. Já era a segunda vez que Jesus ia passar por Jericó. Certamente Bartimeu já tinha ouvido falar dele. Existe um homem aí, um tal de Jesus, que está operando prodígios e maravilhas. Um homem que está operando milagres. Ah, é? Quem é esse homem? É Jesus. Ah, é Jesus? É. Então, quando você vê uma multidão que está passando, quando você vê uns discípulos que estão passando, falar o nome de Jesus, você se aproveita dessa oportunidade. Quem sabe algo sobrenatural acontece. Bartimeu era um homem que não tinha vista, mas era um homem que tinha visão. Como pode um homem que não tem vista e ter visão? Como pode um homem que tem ouvidos sensíveis para ouvir de um Jesus que está vindo para fazer prodígios, maravilhas e milagres? Mas Bartimeu não tinha vista, não conseguia enxergar Jesus. Mas Bartimeu conseguia ouvir.
Ouvir que Jesus ia passar. Bartimeu então decide se aproveitar dessa oportunidade. Eu não sei o que você tem ouvido. Eu não sei de quem você tem ouvido. Mas de uma coisa eu quero te dizer. Quando você quando você ouvir falar de Jesus, se aproveite dessa oportunidade. Eu vou repetir, quando você ouvir falar de Jesus, se aproveite dessa oportunidade, porque Ele é o único capaz de fazer o ordinário transformar em extraordinário. Ele é o único capaz de fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Não há outro, meu irmão, não há outro. Não há outro. Bartimeu não tinha vista, mas tinha visão. Bartimeu, quando ouve falar de Jesus, ele exclama: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A multidão que estava à volta de Bartimeu fala: cala a boca, fica quieto, deixa Jesus passar. Sai fora, seu rejeitado, seu desprezado, deixa Jesus passar. Bartimeu, não, eu ouvi falar dele. Eu ouvi falar que ele está fazendo prodígios, maravilhas e milagres. Se eu ouvir falar dele, eu quero me aproveitar dessa oportunidade. E ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu olho Bartimeu, ouvindo, talvez na sinagoga, talvez de um fariseu, talvez de um evangelista daquela época, o Salmo 23, 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu vejo Bartimeu se apegando nesse texto e falar: vai chegar a minha hora, eu só preciso de uma oportunidade. Um homem de visão, um homem que não tinha olhos, um homem sem vista, mas que tinha visão. E Bartimeu se apega a isso. A misericórdia é o amor de Deus em ação. É Deus decidindo amar o pecador. É Deus colocando alguém que não merecia perdão, meu irmão. Não merecia, não merecia. Mas sim merecia o castigo. Porém, Deus decide colocar esse homem no seu coração. Eu não sei se você consegue se comparar com Bartimeu. Eu consigo. Alguém que não merecia amor. Alguém que não merecia perdão. Alguém que só merecia o castigo. Mas Deus decidiu enviar o seu filho e não enxergar com os olhos naturais, mas acreditar que o sobrenatural vai acontecer. E eu me apego aqui à fala do nosso pastor Marquinhos, segunda-feira no PFL, no Programa de Formação de Líderes. E ele fala assim: visão é o estado do futuro desejado. É quando eu olho e enxergo com os olhos fechados. A visão, ela define destinos. Ter visão é avançar com passo de fé. É caminhar e viver com as coisas sobrenaturais. Mateus capítulo 14 vai relatar uma história de que Jesus estava com os seus discípulos. Seus discípulos estavam indo para o barco e Jesus decide orar no monte. Os discípulos avançam com o barco no mar da Galileia e de repente o barco é cometido de uma grande tempestade, de grandes ondas. E os discípulos acabam ficando com muito medo daquela grande tempestade. E de repente no meio da tempestade aparece quem? Jesus, andando por sobre as águas. Jesus vem andando por sobre as águas e os discípulos se espantam e falam: é um fantasma, não reconhece a pessoa de Jesus. E Jesus fala para ele: não tenham medo, tenham bom ânimo, sou eu.
Jesus fala: é o Senhor? Sim, sou eu. E existe um homem, um discípulo, que fala: é o Senhor? Sim, sou eu. Então, se é o Senhor, me faça andar contigo sobre as águas. Ele fala: vem. Vem. O nome desse homem é Pedro. Pedro salta do barco, pula nas águas e anda por sobre as águas com Jesus. Ser discípulo é assim. É se aproveitar de uma oportunidade para viver algo extraordinário. É por mais que você olhe com a sua vista e enxergue que não é possível, é falar assim: eu vou por fé. Não vou por vista, mas vou por fé. E foi o que Pedro fez. Saltou do barco, andou sobre as águas com Jesus e teve uma experiência extraordinária com Ele, uma experiência sobrenatural com Ele. Mas muitos vão dizer: mas Pedro afundou. Afundou por quê? Porque teve medo, porque desviou o olhar, porque perdeu o foco. Por isso que ele vai afundar. Mas, meu irmão, não tenha medo. Com Jesus não há como ter medo. Com Jesus não há como ter insegurança. Com Jesus não há como não acontecer o sobrenatural. Eu não sei o que você está esperando, se é uma cura, se é uma ação na justiça, se é um carro novo, se é uma casa nova. Eu não sei. Mas o que eu tenho para te dizer hoje é: esteja com Jesus. Não tenha medo. Se é o melhor lugar para estar, é estar do lado dele. Talvez você está esperando algo sobrenatural acontecer para você abrir um GC. Talvez você está esperando algo sobrenatural acontecer para você convidar alguém para estar aqui. Não tenha medo. Caminhe por fé. Dê o primeiro passo. Avance. Chame Jesus para estar contigo. O processo de crescimento não é sozinho. O processo de crescimento é com Jesus. O processo de caminhar para o alvo não é sozinho. O processo de caminhar é com Jesus. Esteja com Ele, não tenha medo. Não tenha medo, meu irmão. Avance. Prossiga. Prossiga para o alvo. O segundo ponto da nossa aplicação é: quem tem visão sempre estará disponível a viver o sobrenatural. Bartimeu, ele era cego, não tinha vista, poderia até ter ouvidos sensíveis, como nós falamos aqui, mas tinha uma visão. Bartimeu, ele andava com uma capa. Na cultura judaica, a capa tinha um significado. A capa, ela significava duas coisas: provisão e proteção. Durante o dia, Bartimeu, como era cego e mendigo, como nós acabamos de ler aqui, ele pegava a sua capa, colocava no chão, sentava, deitava e ficava esmolando, pedindo dinheiro, comida, durante o dia. Mas durante a noite era a sua provisão. Durante a noite, Bartimeu pegava a sua capa e cobria durante o frio. Pegava a sua capa e se cobria durante a chuva. Então, o significado da capa é proteção e provisão. Mas Bartimeu é cego, não tem vista, mas tem visão. Porque no versículo 50 vai dizer assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi-se ter com Jesus. Ué, como é que pode um homem que é cego jogar a sua provisão fora? Como pode um homem que é cego lançar a sua proteção fora? Como pode? Ouviu? Jesus. Jesus está chegando. Jesus me chamou.
Ele me chamou pelo nome. Eu vou até Ele. Bartimeu entendeu que quando Jesus chamou pelo homem, ele está caminhando até Jesus, ele não precisava mais de provisão. Ele não precisava mais de proteção. É por isso que ele joga a capa fora. Jesus é minha provisão. Jesus é minha proteção. Eu não preciso mais de capa. Eu não preciso mais de capa. Jesus me chamou, eu estou indo ao encontro dele. Ele é minha provisão, Ele é minha proteção. Lance a sua capa fora. Eu não sei qual o significado da sua provisão hoje. Eu não sei qual o significado da sua projeção hoje. Mas eu sei que Jesus está te chamando. Então não saia daqui com a capa. Lance a capa fora. Se existe um dia propício para que você possa jogar a sua capa fora, é hoje. Ele está te chamando. Ele te chama pelo nome. É pelo nome. Lance a sua capa fora. Deposite a sua confiança nele. Possa ser que ainda você não esteja enxergando por vista, mas tenha visão. Enxergue por fé. Caminhamos por fé. Vivemos por fé. Vivemos por fé. Talvez você não possa ter entendido nada do que foi ministrado aqui essa noite, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Vou ler alguns versículos para que fique em sua meditação. Versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Versículo 3: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se aparecem. Versículo 6: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Versículo 8: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Versículo 11: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não abstendo o avanço da sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. É por fé, não por vista. Só tenha visão. Caminhe por fé. Caminhe por fé. Caminhe por fé. Como pode ser possível um cego que não tem vista enxerga melhor que eu e você? Como pode? Um cego que não tem vista enxerga melhor que eu e você. A fé gera a capacidade do homem que não tem visão enxergar antes mesmo do milagre acontecer. Na prática é assim: você coloca o pé e Deus coloca o chão, pastor Bruno. A fé é assim: você coloca o pé e Deus coloca o chão. Você coloca o pé e Deus coloca o chão. Ah, mas a cura não vai vir. Você coloca o pé e Deus coloca o chão. Ah, mas o milagre não vai acontecer. É, você coloca o pé e Deus coloca o chão. Isso é fé. É fé. Não é viver por vista, é viver por fé. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé. Preciso tanto de uma chance. Sei que o chão
Esse é o momento. Estou cansado dessa escuridão. Esse é o momento de você fechar os seus olhos. E é por isso que eu te espero. O tempo dessa canção É por isso que eu te clamo. é o tempo da reflexão do seu coração. Eu não sei como você tem caminhado. Não sei se seus olhos estão fechados. Eu não sei. Mas o Senhor sabe. Queria tanto olhar pro Viva por céu, fé. contemplar a Viva por fé. grandeza do meu Deus. Viva por fé. Jesus está te chamando. Atitude de tomé. Raziane, Quero que ver Jesus porque está te eu chamando. creio, porque eu Tem tenho espaço fé. pra você. Queria tanto Tem uma receber oportunidade. a cura. Essa oportunidade é hoje. Jesus está te chamando. Darei o seu nome com Caminhe muita por fé. fé. Não viva E por Ele vista. me atenderá, Viva me por fé. colocará de pé. Viva por fé. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Nós queremos ver pela fé. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura e o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé. E Ele me atenderá, me colocará de pé. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Toca em meus olhos, abra os meus olhos. Quero olhar em sua face, esse é o meu sonho. Ver a tua glória, ver a tua glória. Esse é o meu sonho. Atenda-me, Senhor. Meu povo, Senhor, nós queremos ver os seus milagres, prodígios, maravilhas e sinais. Atenda, Senhor, o nosso clamor. Abre os nossos olhos espirituais. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver, eu quero ver. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver. Essa é a minha chance. Aleluias! Glória a Deus, essa é a sua chance de ser alcançado pela graça de Deus. Você ainda está no ambiente de culto. Todo momento que o pastor Vitor estava pregando ali, que a palavra ela vai falando com cada um de um jeito. E o Senhor falou comigo, nem todos que estão no ambiente que Jesus está vai ser alcançado pelo milagre. Você pode vir para a igreja, você pode entrar no culto Passo de Fé.
Jesus pode estar aqui e a sua vida continua a mesma coisa. Você precisa se comportar de maneira diferente no ambiente que Jesus se manifesta. Bartimeu entende que aquele dia não era um dia comum. Ele entende que era uma oportunidade única que estava passando diante dele. Bartimeu, com muitas limitações que eu e você não temos, ele conseguiu discernir que aquilo que estava passando diante dele era o Filho de Deus. E hoje nós temos a convicção que quem está aqui hoje é o Filho de Deus na pessoa do Espírito Santo de Deus. Só que o comportamento dele fez ele experimentar algo sobrenatural. Sabe, num ambiente de culto, um ambiente como esse, onde louvores são cantados, cada louvor é uma oportunidade de você tocar o céu. Aí às vezes você olha para o lado e você está dizendo, mas está cantando muito alto. Ele sabe que ele está precisando. Mas ele grita demais, mas ele sabe que ele está precisando. Aí você entra num ambiente como esse, você está precisando de milagre, você está precisando de cura. Querido, muitas vezes não é por vontade, muitas vezes é com intencionalidade. Porque muitas vezes na vontade você não consegue alcançar o objetivo. O exército diz assim, quando o teu corpo não aguenta, a moral sustenta. Tem vezes que você vai entrar num culto como esse, você não vai ter vontade de cantar, você não vai ter vontade de adorar, você vai estar sentado nessa cadeira pensando na sua cama, pensando na jornada de trabalho que você vai ter amanhã. Mas é aí que você tem que falar assim, não, quem está aqui não é qualquer pessoa. Quem está aqui não é um homem. Quem está aqui nesse lugar, eu não vim por conta do pastor Marquinho, quando do pastor Bruno, eu não vim por conta da banda, do Ministério de Louvor que está tocando aqui. Eu vim aqui porque na Bíblia está escrito, onde estiver 2 ou 3 reunidos, no nome dele ele está presente. E aonde ele está, algo de diferente acontece. Se acontece na vida de alguém, pode acontecer na minha vida também. Ei, eu quero te dizer algo, o milagre pode acontecer na sua vida hoje, mas o teu comportamento vai determinar como é que você está se comportando diante dele. Será que você entrou aqui, meu Deus, que peso, tô cansado, ouvido, ó céu, o meu patrão, o salário não caiu, não vou conseguir pagar esse conto. Querido, você está no ambiente da glória de Deus. Jesus está aqui, você está pensando em conta, você está pensando em problema. Jesus está aqui se manifestando, a palavra está fluindo, você não está pegando nada, você não está recebendo nada, meu irmão. Entra na dimensão espiritual e começa a dar glória a Jesus, começa a adorar o nome dele, começa a trazer a presença dele para a terra, começa a manifestar aqui um ambiente de adoração, um ambiente profético. E aí você vai encontrar um alinhamento que Bartimeu encontrou. Ele entregou uma adoração que ninguém estava entregando. Pegou isso aqui. Aí você está preocupado demais. Como é que está a sua adoração num ambiente desse? Você não precisa ser provocado, você tem que ser intencional. Não, eu vou adorar porque Jesus está lá. Muitas vezes entramos num ambiente de adoração, de oração no quarto, em casa, sem vontade de orar, sem ânimo, cansado. E a gente começa a orar, e você começa a declarar, e aí daqui a pouco você começa a chorar, e aí daqui a pouco você está orando em línguas, e aí daqui a pouco ele está te renovando, ele vai te edificando. Sabe, o culto é uma construção. Você entrou sem vontade, mas aí você vai colocando um tijolo, você vai colocando outro tijolo, e daqui a pouco você está sendo cheio da presença de Deus. E é nesse momento que o sobrenatural acontece. Passo de fé esse ambiente, um ambiente de milagres. Você não vai voltar para casa do mesmo jeito que você entrou aqui. Olha para esse crente que está do teu lado aí e diga assim, você não vai voltar para casa da mesma maneira. Você vai voltar cheio da glória de Deus. Problemas resolvidos, situações que você não sabia como fazer, Deus vai te dar sabedoria para como resolver o problema sem criar novos problemas. Eu não sei se você já está no passo de fé. Pastor, o que é o passo de fé? São 7 semanas aqui com um propósito.
mas é para vir com vontade. Não é para vir por vir. Traga esse propósito. 7 semanas aqui no altar nós vamos orar por esse propósito. Pastor, tem que esperar acabar os 7 dias? Não, você pode começar hoje a contar 7 dias, 7 semanas, 7 quinta-feiras, que você vai estar trazendo essa causa no altar. Eu creio. Pode ser na primeira, pode ser na segunda. Vai depender do teu nível, vai depender da tua fé. Porque o Deus de Bartimeu é o Deus aqui da CB Vida. Aquele que se manifestou em Jericó, passando naquela cidade, é o mesmo que se manifesta aqui em Guaratiba também. Ele está em todo lugar. Ele é onipresente. Ele está lá em Israel agora, mas ele está no Brasil, está aqui em Campo Grande. Ele está aqui na igreja, mas ele está lá na sua casa também. Ele está lá no teu trabalho, trabalhando. Ele está entrando em fórum. Ele está entrando em consultório médico. Ele está movendo o sobrenatural por você, por conta da sua adoração. Ele faz. Oh, aleluias! Glória a Deus! Você que está no passo de fé, você pode vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Você que deseja começar o passo de fé, vem aqui à frente. Coloca um propósito. Espere. Uma coisa que eu aprendi é: não pague para ver, creia para ver. Eu quero pagar para ver. Você vai ficar pagando à toa, não vai ver. Crer. Você tem que crer para ver. Você tem que crer para ver. Como o pastor Vitor falou, você coloca o pé e ele vai colocar no chão. Pedro vai andar nas águas, mas a água é líquida, não tem como, não. Mas enquanto ele ia pisando, Deus ia colocando uma estrutura mais firme debaixo dos pés dele. É assim que vai acontecer com você, de fé em fé, de glória em glória. Tu vai dando um passo, ele vai acrescentando, ele vai movendo. Oh, glória a Deus, é uma noite de milagres aqui. Tem milagre para acontecer hoje. Semana que vem vai ter testemunho desse culto aqui. Você que quer começar hoje, sai do seu lugar, não fica na dúvida não, vem aqui. Coloca uma causa aqui. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar agora pelo teu povo. Deus, cada pessoa que está aqui é uma oportunidade para o teu nome ser glorificado e exaltado. Não existe problema que o Senhor não possa resolver. Não existe causa, Senhor, difícil para o Senhor. Não existe ninguém mais poderoso que o Senhor. Não existe juiz maior do que o Senhor. O Senhor é o Deus, é o todo. O Senhor é o todo, é o grandioso, é o poderoso, é o majestoso. O Senhor não cabe em lugares, os lugares cabem no Senhor. O Senhor é o soberano de todas as nações e galáxias. O Senhor é aquele que chama as estrelas pelo nome e ela vem aos teus pés. O Senhor é aquele que sabe cada grão de areia que existe nas praias dos oceanos. O Senhor sabe quantas estrelas existem nas galáxias. E o Senhor sabe a necessidade de cada um dos seus filhos. Deus, nós não somos estranhos aos teus olhos. Nós somos os teus filhos. Fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo naquela cruz. O Senhor nos deu vida. O Senhor nos reconectou naquele dia. O Senhor nos trouxe de volta para perto da tua presença. E na tua presença há milagres. Na tua presença há cura. Na tua presença há virtude, dons de maravilhas. Oh Senhor, nós cremos, Senhor, nos dons. Nós cremos nos milagres. Nós cremos, ó Deus, que esse ambiente é propício para que a tua glória seja exaltada e manifestada em nosso meio. Ó Deus, entra nas causas, na justiça, entra na saúde do teu povo. Visita, Senhor, as áreas que estão sendo apresentadas aqui no culto Passo de Fé. Deus, esse propósito o Senhor nos deu para como igreja. Honra, Senhor, esse culto, honra o trabalho que está sendo feito aqui. Honra, Deus, cada servir, ó Deus, que é depositado nesse culto Passo de Fé. Não para a glória do homem, não, nós não queremos. A glória é tua, é o teu nome. É o nome do teu Filho amado Jesus Cristo que será glorificado nesse lugar. Nós celebramos a Ti, declaramos a bênção do Senhor sobre a vida de cada filho, Senhor, cada filha aqui presente, em nome de Jesus Cristo. Vai em paz. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Vai crendo, vai crendo, vai crendo. Sabe, começa a declarar, ó, Deus me abençoou hoje. Recebi meu milagre hoje.
Vai para casa cantando: Deus me visitou, Deus tocou minha vida, Deus abriu a porta. Amanhã a notícia boa vai chegar para você. Sim, eu repreendo agora cada pensamento contrário, pensamento de medo, pensamento de derrota, pensamento de escassez, toda mente cativa, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos. Pai, obrigado por esse culto, obrigado por essa noite, obrigado por cada pessoa que veio a esse lugar, cada visitante, ó Deus, que veio receber, ó Deus, da Tua presença aqui. Ó Deus, nós declaramos a bênção do Senhor sobre a Tua noiva, a Tua igreja, o Teu povo. Pai, nós pedimos também pela vida de cada voluntário que serviu, desde o estacionamento, o acolhimento, a equipe técnica. Ó Deus, cada pessoa que trabalhou para que esse culto pudesse acontecer de forma maravilhosa. Obrigado pelo louvor, pela palavra que foi ministrada de maneira, ó Deus, abençoada sobre nossas vidas. Fomos edificados, ó Deus, por essa palavra. Obrigado por falar conosco. Te pedimos, ó Deus, nos dê um final de semana abençoado. Ó Deus, no sábado, no culto jovens, que seja um mover poderoso na vida dessa juventude. Que essa juventude seja renovada, impactada, ó Deus. Que o Senhor levante um exército de jovens, ó Deus, comprometidos com o Senhor nessa casa. Pai, te entregamos também as reuniões de domingo pela manhã.